10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Rosa do Café Sem Limão, novamente aqui entregando conteúdo interessante para vocês. Hoje vim com um convidado especial, a gente vai falar sobre um assunto diferente. Hoje a gente fala sobre direito do trabalho. Então tem muita gente aí que trabalha e não sabe seus direitos, não tem noção das coisas. E a gente vai bater um papo sobre isso. Vai aproveitar e falar sobre pejotização, sobre PJ, a galera que acha que é o melhor caminho, é o único caminho. Não, gente, tem papo para isso, tem espaço para um, espaço para outro, a gente vai conversar sobre isso. Eu trouxe aqui a Baila, falei bonito aí. Um convidado muito bom. O cara é formado em Direito faz anos, tem larga experiência em Direito Trabalhista, além de conhecer a área civil. A pessoa que eu conheço é Rafael Lopes, está aqui à mesa. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Vini. Depois de tantos anos de amizade, caramba, ver essa estrutura aqui, eu tô muito feliz e também meio bobo, minha cara não esconde. É um prazer estar aqui com todos vocês, compartilhar um pouquinho de umas ideias, de umas experiências que a gente tem, que a gente vê no dia a dia, né? Sou amigo do Vinícius, já não tenho nem mão para contar os anos, porque assim, 10 anos não daria, talvez fosse só metade, né? Tô na advocacia trabalhista há pelo menos 11 anos, né? Há 10 no mesmo escritório, Mitchell e Pereira da Costa, e junto com mais uns 5 anos atuando junto ao jurídico de banco, constituem aí uns 16 anos de justiça do trabalho, né? Esse tempo de banco, mais uns 10 anos no Mitchell e Pereira da Costa, basicamente ensinaram tudo que eu sei hoje, tudo que eu vivo hoje, né? E nesse escritório também tive a oportunidade de ser advogado do sindicato patronal, né, das empresas de informática, ou seja, o sindicato das empresas. Participei de negociação coletiva, você vê a última convenção coletiva hoje em vigência, tem lá meu nome assinando aquilo lá, também participei da negociação. Então a gente vê ambos os lados, né? Tanto da negociação coletiva, o lado do empregador, o lado do empregado, os posicionamentos do STF, as novas dinâmicas de contratação. A gente acaba vendo isso de uma forma muito concreta, muito, assim, muito visível mesmo, quase palpável, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Cara, uma coisa muito interessante aqui, quando a gente fala de nossos direitos, né, como trabalhadores, a primeira coisa que a gente tem que pensar são os requisitos para você configurar um contrato de trabalho. Isso aí, cara, é o básico. Aí eu quero saber de você, como é que funciona isso. Aí vai ser entrevistinha isso. Claro. Isso vai ser entrevistinha. Eu quero saber o que configura um contrato de trabalho, cara. Essencialmente, né, claro, assim, são requisitos que sem um deles não se forma o vínculo de emprego. Mas o mais importante deles, sem dúvida nenhuma, é a subordinação. Ou seja, é a sua submissão àquela figura do empregador, aquela pessoa que vai te dar ordem, que vai te cobrar o trabalho, que vai te dar o trabalho, vai dizer o que você tem que fazer, como você tem que fazer, vai te cobrar ali e vai, logicamente, te pagar. Mas não é só a subordinação, você tem a onerosidade, que é o trabalho que é pago, né? Ou seja, porque, por exemplo, o Olimpíadas, o trabalho ali, ele é voluntário, ele não tem... Ele é todo igual um contrato de trabalho, tem hora, tem tudo. Você só não recebe. Então não é um contrato de emprego, né? Ali é um trabalho voluntário. Então, se já não tem onerosidade, ou seja, você receber por aquilo, né, você faz aquilo de forma gratuita, digamos assim, já não tem o vínculo de emprego também. Ou seja, a gente tem a subordinação, a gente tem a onerosidade, a gente tem a não eventualidade, ou seja, aquele trabalho que ele é contínuo, ele está ali durante todo o tempo, dias certos para comparecer, né? Então, deixa eu só recapitular aqui. Tem que ser pessoal, tem que ser o cara que tem que fazer, exatamente, né? exatamente. A pessoalidade, exatamente isso. A pessoalidade. Ou seja, você não pode chamar outra pessoa para o seu lugar. Né? Se eu contrato o Vinícius para fazer o serviço, assino a carteira do Vinícius, ele não pode, no dia que ele estiver doente, mandar o primo dele lá fazer esse trabalho.
Entendeu? Então, assim, se existe, por exemplo, essa possibilidade, ele já não é empregado. Muito embora tenha lá os outros requisitos, né? Então, assim, mas de todos, o mais importante é a subordinação. E aí, cara, a gente entra numa seara interessante. Quando você fala de onerosidade, outra pessoa fazer por você, a gente lembra do PJ. Claro. Não tem como não lembrar, porque o cara fala assim, pô, mas o que que eu vou conseguir tirar do cara sem ele entrar como vínculo de contrato empregatício, né? Como? Como você consegue fazer isso sem aquela famosa pejotização que o pessoal tanto fala? Não, Sim. porque... Aliás, essa balela é a mais engraçada de todas. Eu não consigo não falar sobre isso. O cara fala assim, não, porque eu acho um absurdo eu ter que pagar isso tanto pro trabalhador, ter que recolher tanto, ter que pagar 2 vezes o salário do cara no no salário do cara. Então, tipo, o cara ganha R$ 1.800, eu tô pagando 3.600. Sim. Só que, peraí, 1.800. O cara, por exemplo, o empregador, uma coisa que o empregador fala muito, por exemplo, é a INSS. Eu recolho o INSS pro cara, eu falei, peraí, mas o valor do INSS sai do cara. Também. Sai da porcentagem do valor de 1.800 que você paga pro cara. Também, Aí exatamente. eu pago IR, mas peraí, o IR sai do valor que você paga do cara, não é nem 1.800, 1.800 tá abaixo do teto, eu acho. Sim. Então tá baixo. Eu não sei qual é o... Aí vem o FGTS, 13º, férias. Mas Mas se assim, você pegar o 13º e férias, e você diluir nos 10 e 12 meses, pô, dá merreca. mas isso é o que normalmente deve ser feito. A provisão corretamente, para ser feita correta, ela tem que ser assim. Tem que provisionar aquilo mensalmente, porque senão você, numa operação normal, você chega em dezembro, bom dia, agora eu tenho 3 vezes o valor que eu pago mensalmente para quitar e eu não tenho esse caixa. Então você não se provisionou, né? Já começa por aí, né? Já começa por aí. O trabalho é exatamente essa provisão. Daí porque se o cara fala assim, ele custa o dobro, porque ele vai provisionando ao longo do mês para chegar na época própria e ter caixa para honrar, né? Mas assim, isso é uma questão que perpassa até por inegavelmente um viés político, assim, não tem como não pensar nisso. A gente não vai falar de política, vamos falar assim de questões que são concretas. Pô, lá atrás, quando se criou o 13º, a primeira coisa que se falou vai quebrar a economia, vai quebrar o país, etc. E é lógico que não, né? Isso aí é um benefício que você dá, um pagamento que você faz, não é benefício não, é um salário a mais que você dá, mas que é injetado na economia. Quer seja hoje, né, o que acontece também? Uma questão de superendividamento, isso acaba entrando para pagamento de dívida, mas isso entra na economia, a pessoa vai lá e gasta aquilo ali gera produto, gera receita, gera renda, gera um monte de coisa, né? Então, assim, não dá para a gente também olhar isso, porque quanto menos coisa você paga, mais concentração de renda, menor poder aquisitivo, menos o cara compra. Se menos ele compra, para onde vai essa economia? Penso eu aqui. Que também não sou economista, mas assim, é uma coisa que eu acho que assim, é muito clara, sabe? Lógica, né? Exatamente a lógica, sabe? Agora, respondendo a pergunta que você fez, quando o cara olha para o PJ, a primeira coisa que ele quer, assim, em tese, para você tirar ali, é a subordinação. Porque a peculiaridade do contrato ali do PJ é exatamente ele prestar o serviço que o empregado prestaria, mas não sendo empregado. Então ele minimamente tem que agir com autonomia. E aí é onde mora o problema. Porque assim, como é que você vai dar autonomia pro cara, a não ser que, por exemplo, seja uma questão específica, mas a gente chega lá, né? O cara tem um horário para entrar na empresa, e tem um horário para sair. Se for um contrato de trabalho de PJ, né? Com o horário certo, já tem o horário ali. Exatamente. Já começa a doideira. Só que aí, quando você começa a ter o horário para entrar, o horário para sair, você começa a formar uma relação de subordinação. Porque você não é livre para prestar o serviço a hora que você quiser. É claro, você pode ter um lapso, por exemplo, a empresa funciona de tal hora a tal hora. Não, você não vai querer fazer esse trabalho dentro da empresa 3 horas da manhã porque ela não está funcionando. Mas não quer dizer que você tem aquele horário para cumprir. Certo? Imagina, a gente tem uma terceirização de prestação de serviço no escritório de advocacia. A gente faz um chamado para um problema. A pessoa que está lá, ela não é residente, ela não está lá com um horário para cumprir, para estar à disposição. Até poderia, mas não é a questão. Ele vai lá, faz o serviço dentro do horário que é possível, sai. Entendeu? E aí é aquela pessoa sempre, não, vai mudando a cada vez que você chama, existe uma eventualidade, então é impossível formar o vínculo, por exemplo, dentro dessa situação. Mas quando você tem uma empresa lá e você contrata o cara, bota ele como PJ, aí ele tem um horário
fixo lá para cumprir. Ele tem aquela remuneração fixa ali para receber, independentemente se trabalhou muito ou trabalhou pouco, né? Tá lá recebendo ordem. Que liberdade é essa? Que autonomia é essa? Não tem autonomia. Principalmente do ponto de vista que você está determinando para ele o que fazer. Como é que ele é autônomo se você está dizendo para ele o que ele tem que fazer? Entende? Não existe isso. E é diferente dizer o que fazer, assim, dentro da organização da empresa. Porque, por exemplo, eu posso te contratar, e isso é um caso concreto, a gente divulgou para uma empresa que era uma empresa de construção de software e vendia esse software. Só que numa determinada demanda de um cliente, ela não sabia o que fazer. Então ela contratou um especialista, aí vocês vão entender muito melhor do que eu, numa linguagem de programação super específica lá, pelo menos é o que se dizia, né? Que o pessoal, ninguém tinha expertise em fazer aquilo. Assim, não me chama, eu tô com isso aqui pra fazer, mas eu não sei fazer. Deixava o cara solto pra poder resolver Exatamente, o problema. você precisa fazer o quê? Aí você precisa chamar um cara que seja um especialista daquilo pra ir lá fazer. A única coisa que você diz pra ele é assim, olha, Eu quero preciso... resultado. Exatamente, eu preciso fazer essa canequinha aqui, eu preciso dela pintada de verde por dentro. Eu tô dizendo o que eu preciso. Mas eu não tô falando pra você, olha só, você vai ter essa caneca aqui, você vai pintar ela por dentro, você vai pegar isso, você vai fazer assim, assim, assado. Não sou eu que te digo como você faz o trabalho. Não sou eu que te cobro. A única coisa que eu te falo é, eu preciso disso. Como isso é feito, eu não tenho a menor ideia. Mas tem que estar amarrado no contrato também, né? Claro. Você faz o contrato que você fala, ó, o contrato faz a caneca verde, que não sei o que, não sei o que lá. Beleza, eu quero que a caneca fique assim. Agora, como você vai fazer, amigo, o horário que você vai fazer, eu quero que a caneca esteja aqui, no dia tal, na hora tal, para eu poder consumir a caneca. É isso que eu quero que você faça. Exatamente, entendeu? E aí a pessoa, de fato, ela tem uma autonomia técnica, nesse caso, então, assim, a pessoa tinha total autonomia técnica, a ponto de que, assim, os donos da empresa não sabiam, que eram pessoas, né, ligadas não sabiam como é que era aquilo, ele simplesmente fazia aquilo. Aí pediu reconhecimento de vínculo com a Justiça do Trabalho, o juiz no primeiro piso disse que não, reconheceu a qualidade dele de autônomo, ele recorreu e o tribunal, o segundo grau, né, acatou e declarou vínculo. Isso há uns bons anos atrás. Hoje, com o STF e as posições reiteradas, seria diferente. Seria diferente. Há pelo menos uma enorme possibilidade e probabilidade que seja bem diferente, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê assim posições reiteradas do STF dizendo assim, é possível não só a terceirização da... Oi? Não só a terceirização da atividade fim, né, da empresa, quanto ele fala que a CLT, o contrato de emprego, não é a única forma de relação existente para a prestação de serviços. E que uma vez elegida ali que o contrato, que a forma, né, seja um contrato civil, em tese ele estaria valendo. E aí seria de competência da Justiça Civil. Mas aí que vem o caô, aí que vem o merdelê todo. Perdão a palavra, pessoal, merdelê eu não considero palavrão, mas tudo bem. Aí que vem o merdelê todo, porque você faz um contrato de trabalho, né, um contrato de PJ, perdão, um contrato de prestação, tá bom, de prestação, é um contrato civil. Sim. E aí o cara não cumpre o contrato civil. Você entra com inadimplência contratual. E aí ferra mais ainda, amigo. Se você, por exemplo, como contratante, não fizer, né, de acordo com os moldes que estão no contrato, é inadimplência contratual. Aí vem a malandragem também do cara que é contratado, né? O cara tem que fazer um contratinho ali bonitinho, com uma multa bonita, se caso tenha inadimplência contratual. Sim. Pra ele também não ficar à mercê, claro. Só que o que acontece muitas vezes, eu quero fazer aquele contrato de adesão, não lê, mal vê o contrato. Fato. E aí tem multa, o cara nem cagou, nem percebeu que tinha multa ali pesada. Tipo, não tem nenhuma multa aqui pra me resguardar, não tem. Não tem. Multa vai ter só pro contratante, se você deixar de prestar o serviço. É aquela velha história, né? Fez o trabalho direito, Maravilha. Eu fiz, né? Nós fizemos. Fez o trabalho errado, você fez errado, né? Exatamente. Então, assim, são dinâmicas que vêm mudando muito, né? Há esses bons anos atrás, que aí eu posso chutar talvez uns 6 ou 7, que é a época desses fatos. Hoje, a coisa seria assim, a probabilidade grande de não ter esse êxito, assim. Porque hoje em dia também tem muito trabalho remoto internacional, né? Exatamente. Eu tenho amigos que fazem trabalho assim. Tenho um amigo que não é da área de TI, mas é da área de animação, né?
ele faz animação para empresas de design de jogos. Assim, você vai lá na Steam, né? Aquela plataforma de jogos e tal. Sei qual é. Aí tem jogos de diversas naturezas. Ele trabalha para um dos estúdios que produz jogos que são lançados lá. Como é que é essa parada? Tipo assim, o cara. O escritório, e detalhe, só um parêntese, a empresa dele é sediada, assim, não é Bulgária, cara. Eu vou lembrar o país, mas assim, é do leste europeu, assim. Polônia? Não, é Eslováquia, vai? Não. Eslováquia é sacanagem. Mas, enfim, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Mauro, estamos falando de você, Mauro. Mas, cara, como é que fica? Que Fiquei curioso agora, cara. Se eu precisasse, sei lá, se eu trabalhasse com uma empresa da gringa, aí os caras recaíram numa. Obviamente não tem lei trabalhista, porque é um contrato, pessoa da gringa e tal, não vai contratar, pode não contratar, né, por CLT. Como é que eu conseguiria processar um malandro desse? Cara, isso é um problemão, assim. Porque não tem representante no Brasil. Tem E representante assim, o no cara, Brasil. como cidadão brasileiro, ele tem o resguardo do Brasil, né, para poder eleger o foro brasileiro. Em tese, Como- pois é, em tese a legislação aplicável seria daqui, né? É. Porque ele foi apesar da empresa estar lá na gringa, assim, mas o local de prestação de serviço é aqui. Ele foi contratado aqui, ele não foi lá na gringa ser contratado. Cara, eu fico pensando como é que Entendeu? eu faria para processar esse cara, irmão. É um problemão, Lá porque na Polônia, o cara está como é que vai responder aqui? Vai fazer o quê? Uma carta rogatória pra lá? O cara ser. Loucura, uma loucura. E aí, o que acontece? Ele assina um contrato tudo em inglês, recebe em euro. Uhum. Aí, pô, legal e tal, mas aí tem um desconto de um imposto lá, parece que o nome é VAT, vale isso assim. É um imposto que desconta lá e é isso. E é isso. Aí a gente entra naquela questão assim que você tava falando. Ah, pô, é bom, é ruim. Pô, aí você fala assim, pô, o cara tá ganhando em euro, é maneirão. É, maneirão. Pô, maneiro pra caramba. Né? Vai ter uma cotação aí, então tua remuneração vai lá no caixa prego. 5 mil euros, o cara já chega a 35 mil reais. A vida já melhora bastante. Né? E já te coloca num patamar que você começa a pensar em outras coisas, assim, sabe? Você já não começa a se ver mais numa qualidade de um empregado regular, digamos assim. Né? Porque, assim, não adianta a gente pegar e olhar para um cara que ganha, sei lá, 35 mil, que eu nem sei se é o caso desse meu amigo, mas assim, a gente tá falando só de um pagamento em moeda estrangeira, seja ela qual for. Cara, ele vai receber uma remuneração alta de um ponto que, assim, talvez ele esteja ganhando até mais que muito microempresário aqui. É fato, né? Aí, talvez, nesse patamar econômico, ele olha para a CLT e fala assim, isso não é jogo para mim. Quero saber de férias, 13º, de fundo de garantia e tudo mais. Tá bom, uma opção. Mas você tem uma previdência privada, você tem um seguro legal de alguma coisa, porque assim, se você cair doente, você... Salvo previsão no seu contrato, etc. Entendeu? Você não tem uma rede de apoio social. Essa que é a parada. Essa que é a parada. É o empresário que ganha 1 milhão, convence o cara que ganha 90 mil que o problema do Brasil é o CLT que ganha 1.800. Exatamente. Entendeu? Assim, você tá voando alto pra caramba, mas você tá sem paraquedas. Entendeu? Aí, beleza, você constitui seu paraquedas de outras coisas, de um fundo de reserva, entendeu? De uma aplicação de previdência privada, tudo bem. Mas aí a gente tá falando de pessoas com uma remuneração muito alta. Muito alta. Outra coisa que eu acho engraçado é que o cara fala assim, não, porque CLT é uma porcaria que não sei o quê, vocês se dão bem. Eu falei, cara, então faz o seguinte, você larga a tua empresa, vira CLT. Não é bom ser CLT? Você larga a tua empresa, sai do teu patamar de PJ, né, do teu status, não é patamar, desculpa. Status, não vou falar patamar. Já que você está se sentindo menosprezado, teu status de PJ, né, de dono de empresa, vem para ser CLT, cara. Já que é tão bom ser CLT. Então, sei lá, eu fico imaginando essa coisa, né? Mas tem isso, sabe? E assim, lógico, você tem casos e casos, não adianta generalizar tudo, entendeu? Mas, pô, o cara é PJ, mas assim, ele de fato faz o horário dele, ele pode acordar por tarde,
e fazer as coisas, Pode, pode ir pô. pra praia. Eu tenho um amigo que é assim, ele é PJ, entendeu? Cara, ele trabalha remotamente de qualquer lugar. E assim, trabalha da praia, faz o que quiser e tudo mais. Assim, trabalha igual um cavalo, assim, 1000 horas. Agora, não tem hora extra, Pois não é, tem eu nada. acho válido o cara ser PJ. É bom o cara ser PJ. É ótimo. O cara tem o emprego dele, tem a empresa dele, fazer o serviço, né, por tarefa certa. É ótimo. Mas eu não acho legal o cara sentar na mesa dele e falar assim, CLT é o problema. Cara, isso não é maneiro. Exatamente, Não é maneiro. exatamente. Não é por aí. Exatamente. Porque, assim, no fim das contas, sabe o que tá acontecendo? Cara, saiu uma matéria esses dias, eu não lembro qual era o estado, vai. Não sei se Bahia, não, não era Bahia, claro que não. Não lembro qual estado. Que não tava abrindo licitação pra gari. Tava fazendo contratação de MEI de gari. Mês de gari. MEI de gari. Procura aí na internet. MEI, gari, contratação do Estado. Um Tarefa gari certa. MEI. Tirar a grama do paralelepípedo. Sim, sabe? Aí eu torno a dizer, a gente não tá falando de um cara que ganha seus 40, 50 mil reais, a gente tá falando da pessoa que ganha, sei lá, 2 mil reais, 1.800 reais, entendeu? Qual é a rede social de apoio que essa pessoa tem? É nenhuma. Nenhuma. Se ela cair doente, ela não tem um fundo de reserva porque ela não ganha 40, 50 mil pra fazer esse fundo, Cara, é absurdo, é absurdo. entendeu? Há pouco tempo Não dá pra generalizar. eu tive a infelicidade de presenciar uma pessoa sendo demitida porque ela ganhava um valor de. Como é que era? Ela ganhava o valor de PL, né? Ela ganhava o valor do salário dela, mais um valor de participação de lucros, né? Pelas vendas e tal. E aí ela foi demitida porque o novo cara que entrou não ganhava essa PL e ganhava praticamente o mesmo salário. Aí ela foi demitida. Por quê? Era muito custoso, né? Tirava a parte do PL do chefe que ia ganhar, né? Esse valorzinho, né? Que era quase o mesmo valor do salário dela, né? Caraca. Eu acho que era 2.500, 2. E ela ganhava um PL de 2. Aí tu fala, peraí, cara. A pessoa ganha 4 mil por mês. Quanto que é o PL disso? Cara, era 50 mil. E mesmo assim, o empregador vai e tira aqueles 2 mil, velho, de 50 mil, cara. A pessoa ainda fica com 48 mil. É isso, assim, é. Então, assim, eu não sei qual é o problema, mas muitas vezes eu vejo também que há uma demonização. Vou falar bem claro. Demonização da CLT com, sei lá, um base em coisas que não são realidade. As pessoas não param nem Sim. para estudar, para ler ou pensar no que vai falar. Apenas Sim, senta e vai sim. falar: eu não vou contratar desenvolvedor tetinha. Eu só já vi essa merda, né? Infelizmente. Cara, mas aí é que tá. E aí é uma coisa muito interessante isso aí, porque participando das negociações coletivas no âmbito patronal, né, a gente recebia as demandas do sindicato dos empregados, as reivindicações. E, olha, assim, eram reivindicações que não eram, assim, digamos, sabe, absurdas, sabe? Ah, quero 20% de aumento. Não, assim. Eram reivindicações que eram razoáveis. Do ponto de vista econômico. Não tô falando se está certo ou se está errado. Mas eu quero dizer assim, ninguém estava propondo, por exemplo, reajustes de valores absurdos. A concessão de benefícios absurdos. Aí que tem um grande ponto. Existia como se assim, uma grande resistência pelo que a gente via, né, das empresas que desejavam ali estar se manifestando na não concessão desses de benefícios e tal, né, que era uma oneração de natureza geral, ou seja, a partir de agora, todas as empresas, todos os empregados inseridos naquela categoria econômica de TI, eles têm direito a XYZ benefícios. Eles não queriam isso. Queriam isso. Ah, mas por quê? Porque é muita grana? Não. Porque ela queria usar isso como valor de mercado. Entendeu? Como benefício. Aí você fala assim, ah, não quero contratar desenvolvedor e tal. Pois é, tem isso, mas também tem um outro lado. A empresa que contrata com salário bom e vários benefícios acessórios, sabe? Diferenciado que você trabalha para esse cara, pô, trabalhe para mim. Pô, mas lá você não tem isso e aquilo. Entendeu? Que se fosse na convenção coletiva, ele teria direito porque ele seria obrigado a pagar. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa, não quero para todo mundo. Eu quero dar sozinho. Tem muito disso, cara.
Tem muito disso. Tem também muito disso. Mas eu também vou fazer também não vou fazer Vou falar só bem da CLT. Caneca linda, hein? Só um parênteses. Gostou, né? Porra, cara. Sensacional. Também não vou ficar só elogiando e batendo em PJ, enfim. Porque tem outro lado que eu, conforme já falado, é muito bom. Você mesmo falou. Sim. O cara levanta, vai na praia, porque tem a tarefa dele que ele tem que entregar. A hora que ele vai fazer, meu irmão, ele que sabe. Exatamente. Eu só quero o copo naquele dia, enfim, isso aí é sensacional. Exatamente. Você ter essa liberdade, você ter essa mobilidade, a tua remuneração invariavelmente vai ser maior, porque se fosse para receber aquilo, você seria empregado. Mas aí, a única coisa que você tem que fazer é olhar pro caso a caso. Pô, é um caso de quê? De 20, 30 mil? Pô, então, um caso de 1.800 não. Mas eu quero chegar numa outra situação, que é a situação CLT preguiçoso. Isso é Flórida, velho. Você vem o cara, contrata o cara, sei lá, 90 dias. Aí é o contrato de experiência, 90 dias. Aí tu contrata o cara, tu fala assim, pô, meu irmão, vamos ver se você vai render, vou botar aqui. Aí o cara vai, meu irmão, maluco, dá o gás. Pô, faz venda, se for trabalhar com venda, faz venda, não sei o quê, telemarketing, bonitinho. Aí, até tira as vassouras do lugar, bota no lugar que tá fora do lugar. O cara, pô, meu irmão, o cara é outro nível. Maluco, pô, meu irmão, parece que é o dono da empresa mesmo. Passa os 90 dias, o cara se demora e dá um bico na vassoura, pra vassoura cair. 91º dia. Vou chegar na hora? Vou nada. Não vou não. Vou não, já passei do contrato de experiência. Tem alguma parada que a gente pode fazer pra poder, sei lá, salvaguardar o empregador com isso, cara? Na verdade, assim... Porque isso aí, vou te falar, eu já vi isso acontecer, cara. Não, claro, mas acontece. A gente também aqui não tá pra dizer que todo mundo é santo ou todo mundo é diabo, não. É como você tá falando, assim, tem a parte boa pra ambos os lados e tem a parte ruim pra todos os lados. Assim, não tem jeito. O que tem que fazer é observar. Se, por exemplo, a produtividade. Pô, a produtividade é baixa, o cara parou de entregar aquilo que tava esperando. O que vai fazer? Pode demitir, pode ter uma conversa e tudo mais. É interessante que exista esse feedback, essa relação, né? O que está acontecendo e tudo mais. Houve uma mudança repentina de comportamento, tem alguma coisa acontecendo. Também um cuidado de não descartar a pessoa como se ela fosse um parafuso que você pega e troca e bota outro no lugar, né? Mas assim, tem essas coisas. O cara vai começar a chegar atrasado e tudo mais. Pode fazer vista grossa. Vai falar uma vez, vai falar duas. Quiçá na segunda, terceira já começa a advertência e daqui a pouco você tem uma lista aqui de documentos, você demite por justa causa por presídio. Porque você tá falando de advertência, mas tem coisa que é risco do trabalho. Claro. E aí, meu irmão, o maluco, tipo, errou. Aí ele entra como risco do trabalho, risco do que ele tá exercendo. Claro. Por exemplo, o cliente ligou, aí pediu, vamos falar sobre demanda certa. Falar sobre, sei lá, estoque. Estoque. Loucura, estoque. Vou falar sobre estoque, nada a ver. Aí o cliente lá ligou e falou, vou precisar de 15 telefones pra minha loja. Aí o cara que atendeu, ele pega a demanda e ao invés de lançar os 15 telefones, ele lança, sei lá, 10. Ele escutou errado. O maluco é meio surdo, coitado. Deficiência auditiva, foi mal, surdo não. Não tem deficiência auditiva. Aí ele escutou errado, botou 10. Bom, só que aí ele não mandou 15. E aí a contratante queria os 15. Ele mandou 10. E aí ela, você não mandou o que eu pedi. Sim. Então já começa o problema ali. E aí a empresa contratada já começa a se ferrar porque o empregado dela não cumpriu certo. Sim. E aí é risco do trabalho. Na verdade, risco do negócio. Risco do negócio, falei trabalho. É negócio, não. Risco do negócio. Sim. E esse cara não tem advertência. Esse é o calcanhar de Aquiles. Então, mas eu acho que assim, houve E aí quando você manda os caras embora, você não tem como mandar embora com advertência, porque é o risco do negócio. Não, Aí vira dispensa discriminatória, aí é outra coisa. Aí, cara... Na verdade, dispensa abusiva, na verdade. Esse é o cara dos 90 dias que eu tô falando, por exemplo. Então, mas aí tem que olhar o caso a caso, cara. Tem que olhar o caso a caso, porque assim, pô, beleza, ele errou, a pessoa é passível de erro. Agora, qual é a consequência disso? Tem como mandar os 5 logo? Houve um prejuízo e tudo mais? Você pode pegar e divertir o cara, pô. Você fez seu trabalho é fazer esse pedido. Você fez o pedido errado e gerou um prejuízo pra empresa. Entendeu? Mas qual é a consequência disso? Você vai levar ele a justa causa? Não vai. Não é porque é muito. A não ser que ele esteja errando com vontade.
Entendeu? Aí vira desídia, né? Aí vira desídia. Agora, pô, se o problema for um negócio absurdo, aí pode pensar num mau procedimento. Pô, as hipóteses de justa causa são desídia, mas atrasos constantes. Que vai entrar no desídia. Mas num caso desse, seria assim, o desídia porque ele errou essa pequena coisa várias vezes, ou então porque ele deu um super rombo num negócio que ele deveria fazer, aquilo gerou um estrago para a empresa. Aí vira mau procedimento. Ele não tinha intenção de causar aquele dano, mas ele causou. É uma atitude culposa. Inclusive, eu fui demitido por causa disso. Entendeu? Pois é. Mas aí é que tá. Pô, mas precisa ser um negócio, um estrago substancial, né? Pra gente poder pensar no mau procedimento. Entendeu? Mas esse tipo de falha, assim... Aí você vê, mas ele tá muito desatento, tá muito desidioso e tudo mais. Você vai documentando. Pô, advertência porque fez isso, advertência de novo. Cara, tem menor atenção no trabalho. Aí desídia mesmo. Teria também que fazer alguma ferramenta para poder captar esses erros de procedimento, né? Ah, sim. E aí, cadê a supervisão? O cara trabalha sozinho fazendo aquilo ali, não tem um duplo cheque, não tem nada. Também é difícil você pegar e botar a responsabilidade toda na mão da pessoa que tá na ponta da lança. Entendeu? Quem tá segurando o cabo da lança aqui também não faz nada. Entendeu? Então, assim, é delicado. É delicado. Toda relação, assim, interpessoal, cara, não adianta, assim. Não adianta. Assim. Vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Entendeu? Vão ter desvios de conduta dolosos ou não, culposos. Mas aí também... Mas tem que saber torear a situação. Também tem muita coisa que a gente fica pensando, pô, nossos direitos, o seu direito, a demonização do trabalhador, a demonização do empregador. Mas também a gente tem que pensar na CLT, que também tá meio desatualizada, né? Tem que pensar que, tipo assim, tá muito remendo. O que você acha que a gente poderia melhorar na CLT, cara, pra poder melhorar esse tipo de coisa? Sei lá, você falou sobre convenção trabalhista, né? A gente tava conversando... convenção coletiva. Convenção coletiva, perdão. Em off. E, cara, sei lá, acho que tem muita regra. O que acontece? A CLT, ela é um remendo por si só. É uma consolidação de leis, ou seja, você pegou um monte de remendo, um monte de lei e consolidou num negócio só. A grande questão é que, assim, quando a gente pensa em desatualização, a gente está pensando no quê? O que a gente está pensando disso? A gente está pensando que ela foi criada lá em 1940, mas, pô, beleza, mas é por isso que tem um monte de remendo, porque a gente vai atualizando. Mas que tipo de atualização a gente quer? Qual é o tipo de atualização que a gente está pensando? Por exemplo, entendeu? O regime de trabalho remoto, por exemplo, é um que... É uma questão que foi inserida lá por conta de uma nova demanda social. É que essa questão do teletrabalho, ou seja, você pode trabalhar de casa, você não precisa... E aí acho que no ramo de TI, muita gente trabalha de casa. Até pela possibilidade de você trabalhar de casa no computador via internet para a empresa gringa. Pô, e só entregar a demanda. Eu odiava ter que ir pra Barra da Tijuca fazer trabalho remoto. Pô. Porque o escritório que eu trabalhava ficava na Barra da Tijuca, e eu atendia eu trabalhava com agronegócio, eu atendia outras granjas de outros estados. Eu não trabalhava. Qual o sentido daquilo? Eu não precisava ir pra lá pra poder trabalhar, eu só precisava ir pra lá pra ouvir conversa tóxica, e desculpa aí quem se doeu, não me interessa, era conversa tóxica mesmo. Conversa tóxica, e... sei lá, pegar o carro e ir andando pra ouvir uma musiquinha no carro, porque era um trânsito horroroso. Não, exatamente. E aí, com que cabeça e que disposição a pessoa vai sentar para fazer um trabalho depois de encarar 2 horas de trânsito? Sabe? Isso é uma coisa que é sério, assim, eu já vi, inclusive, assim, vários vídeos e tal, entrevistas e colocações nesse sentido. Sabe? A gente não precisa pensar estritamente na pessoa do empregado, no bem-estar do cara. Não vamos, sabe, não tô nem olhando com esse olhar, assim, social. Não, vamos olhar com o olhar do capital mesmo. Qual é? Da China agora. Não, sério, assim... Não, tô me lembrando da China agora, que a China agora estabeleceu que o cara pode faltar se ele estiver muito triste. Exatamente, porque isso aí, esses comunistas, mas enfim. Aí a questão é que, assim, vamos olhar com o olhar do capital mesmo, estritamente produção. Cara, do ponto de vista da produtividade, qual é a produtividade que você acha que vai ter um cara que pegou
2 horas de trânsito para chegar na empresa, que já chega estressado, que já chega pilhado ou virado no girar porque teve que acordar de madrugada e sabendo que vai pegar mais 2 horas de volta. Depende. 4 horas do dia dele. 90 dias de experiência. Pois é. 4 horas do dia do cara preso no trânsito. Olha isso. Não tem como. Não tem como. Não é a mesma coisa. Isso assim, isso é bom senso, assim, digamos assim. Isso é um senso comum, sabe? Isso é um senso comum. Sabe? Existe essa questão do bem-estar que impacta diretamente na produtividade, sim, cara. Sim, com certeza. Sabe? Agora, pô, você pergunta, quem quer voltar? Pô, encara aquele trânsito. Pô, Primeira coisa que o pessoal fala, né? Pô, caraca. aquele trânsito. Se você pode levar a marmitinha de casa, pô, você ainda come a comidinha de casa. Mas, pô, eu não posso levar, cara, tem que comer na rua, caraca, aqueles restaurantes horríveis, tudo caro. Você acha que o pessoal não pensa isso? Claro que pensa, cara. O pessoal do restaurante deve estar bolado com a gente falando isso. Claro que pensa, mas é verdade, é verdade, é verdade. Pô, a tua Sabe? comida é tua comida, né, cara? Exatamente, jeito, você faz limpinho, faz gostosinho, aquele seu arrozinho e feijão. Ah, Pô. eu posso citar o meu exemplo. Agora eu vou entrar em papo de comida, nada a ver. Mas, Vale tudo. eu, por exemplo, tenho comido muito mais coisa sem sal. Sim, isso é Quando bom. eu como na rua, não tem opção. Não tem opção. O arroz, ele tá com sal, não tem jeito. O feijão tá com sal. Cara, e dependendo do lugar, o negócio já vem caprichado. Vem, meu irmão, tu já vem Legal, com... assim, legal. Tu pede, tu pega a comida no self-service e aí tu já vem com 2 jarros d'água, né? Porque o feijão já é salgado pra caseta. Exatamente, já pra forçar você comprar ali a bebida, a venda casada. Então, cara, assim, Então, falando sobre os remendos da lei trabalhista, né? Voltando ao assunto. voltando ao assunto, assim, aí a gente tem que pensar assim, mas que tipo de alteração a gente tá querendo, sabe? Porque isso também é muito delicado. A gente tem alterações boas, como a gente tá falando aqui do teletrabalho, da regulação mínima disso, você tem o teletrabalho por tarefa, ó, você tem essa tarefa aqui para você entregar, ou você tem o teletrabalho por demanda, você tem o teletrabalho ali por jornada mesmo. Aí você fala assim, mas ele tá em casa, eu não tenho como controlar. Não tem, mas assim, hoje, na real, você tem. Porque se o cara entra num sistema, o cara precisa fazer um login, precisa fazer um logout, e você tem inteligência artificial para monitorar, tipo, o cara digitando ali para saber se ele efetivamente está trabalhando ou não, se aquilo tá parado e inativo, você tem como monitorar a distância se o cara tá trabalhando ou não. Jogar um monte de grão assim no teclado e botar os pombos pra comer. Aí o povo vai... Excelente. O que tá sendo escrito não importa. Deve ser linguagem de programação. Com certeza vai acertar um link lá. Bota o Word assim da vida. Exatamente. Os pombos... O que é isso? É linguagem. Você não entende linguagem, então... Exatamente. Então é possível. Inclusive... Então aquele bichinho que fica assim... Exatamente. Cara, eu fiz uma tese da pós, foi em direito de desconexão. Que assim, é o quê? Você tem um direito de se desvencilhar desse negócio. Você tem o direito, sabe? Porque com o celular, com o WhatsApp, você fica, e e-mail no celular, você fica 24 horas... 24/7. Ligado naquele negócio. Às vezes você tá tão pilhado, você sai do trabalho, aí pô, você tá tomando um chopp, não sei o que, daqui a pouco tu pega o celular e você se pega olhando e-mail, sabe? Ninguém pediu pra você pegar. Não tô nem falando de obrigatoriedade, não. Tô falando outra coisa. Cara, você já se condicionou aquilo, porque o negócio é tão massivo, você tem direito de se desconectar, né? E aí, um dos paralelos que eu tracei na tese era o seguinte... que era possível, sim, o controle de jornada e que ele era imperativo nos contratos de teletrabalho. Porque senão, não é elegível ao controle de trabalho porque a pessoa tem suposta liberdade para fazer o horário dela, trabalhar na hora que ela quiser, etc, etc. Nos casos de demanda e etc, por exemplo, ou tarefa e tal. Tá. Então, o que eu faço? Isso está na tese, assim. O que eu faço? Eu pego a tarefa que eu tô esperando que a pessoa faça, né? Que minimamente eu sei o quanto aquilo ali demora, e aí eu não tô falando de um trabalho especializado que eu não tenho expertise. Tô falando de uma atividade que eu tô contratando uma empresa para fazer e que eu sei o tempo que aquilo demora, né? Minimamente. Eu boto um prazo deste tamanho para uma tarefa deste tamanho,
o que eu sei que eu vou ocupar o cara no mínimo 12 horas por dia pro cara fazer aquilo, porque senão ele não vai conseguir entregar no prazo. Aí o que ele vai fazer? Ele tem um monstro na mão, na frente dele, uma puletinha desse tamaninho que o cara vai ficar o dia inteiro trabalhando. Aí ele tá trabalhando 10, 12 horas colado com a cara no computador, mas ele não tem direito a hora extra porque ele tá trabalhando de casa. Sendo que você deu a demanda e você deu o prazo. Eu acho uma coisa engraçada que você falou, porque quando a gente trabalha Ué, com TI, por exemplo, entendeu? desenvolvimento de software, principalmente desenvolvimento, não sei outras áreas, né? Tem a área de suporte que você Sim. acaba e vai embora e tal. Tem muita gente que é assim. Quando você está resolvendo alguma solução, você fica pensando naquele... Principalmente se você não acabou, né? Você fica pensando naquele negócio 24/7. É certo. Vai dormir certo. pensando naquilo. É certo. É uma variável que você não mudou, é um ponto e vírgula que você não colocou, que pode estar errado. E aí, nesse sentido que você falou de desconectar, eu fico imaginando... meu mesmo caso, às vezes eu pego um domingo, tô lá, né, com minha filha, lá brincando, daqui a pouco cara, mas eu criar uma função pra isso aqui, aí vou lá pro computador, ligo e boto lá pra fazer. Mas assim, isso decorre também de estudo. Sim. E a gente fica imaginando que a gente tem que diferenciar o estudo do trabalho. Então, se você tá trabalhando mesmo, entregando, aí eu sinceramente não acho válido. Agora, se você tá estudando aquela tarefa, aí já é acréscimo seu, pessoal. Eu acho que vale. Não, tudo bem. Tudo bem. Existe um engrandecimento, claro. É assim, por exemplo, no direito também. Ah. Às vezes você tem uma demanda lá que você tem que fazer, que você não conhece o tema e tudo mais, você tem que se aprofundar numa medida. Aquilo ali gera um engrandecimento técnico seu. Claro, claro. Entra no ramo, no campo do estudo, como você está colocando. Claro, isso é maneiro? É. Sem dúvida. Mas eu tô falando assim, na cobrança da tarefa que o cara te dá, a tarefa que assim, você sabe fazer, mas que é impossível você entregar aquilo ali em X dias, como é estipulado no prazo, você vai impor necessariamente o cara trabalhar acima de 8 horas por dia, 10, 12, e tá tudo bem. Pregador quer saber do número, né? E tá tudo bem porque ele tá em casa e ele não é sujeito a controle de jornada. Mesmo tendo um login no sistema, mesmo tendo ferramenta de acompanhamento de digitação para ver se tá ativo ou se não tá. Vai falar que não dá? Hoje? Pô, não é possível. Não é possível. Por esses outros que eu falo. Desculpa, não é assim, eu possível. costumo falar pra galera, falar, cara, eu acho que o júnior, né, a pessoa que tá iniciando agora, trainee, tem que trabalhar presencial. Ele precisa da imersão. Ele precisa entrar e receber realmente o controle gerencial ali no frente, gestão em cima dele. Ele precisa sentir como funciona, né, a área. O cara que tá pleno, já tá pra sênior, pleno pra sênior, o cara já pode trabalhar em casa, pode fazer aquela tarefa, aquela parte de imersão e ficar ali na empresa quando tá começando. Acho válido. Ou então, quando tem que fazer uma reunião de brainstorm para poder discutir a tarefa, acho válido. Agora, ficar o tempo todo, conforme o meu caso, ir pro escritório e fazer trabalho remoto, eu torço o nariz. Não, mas é. Assim, muita gente fala também sobre aquela questão, né, da troca, né? Principalmente assim, na área do direito, a gente fala que o direito não se faz sozinho, né? Discutir uma tese e tudo mais. Esse contato físico aqui da gente pegar e pensar, ele é muito mais dinâmico. Eu não tô nem falando de trocar áudio no WhatsApp, porque aí não tem comparação mesmo. Mas em assim, compensação, quem tá assistindo a gente não tá aqui. Exatamente, Não tá né? Tem entendendo isso. onde eu quero chegar? A pessoa, assim, a gente consegue fazer isso minimamente bem por uma teleconferência? Sim, a gente faz audiência por teleconferência. Exato. Né? Assim, hoje a gente é capaz, literalmente, de fazer uma sustentação oral no Tribunal do Piauí, fazer uma audiência virtual em Niterói e outra, sabe, sei lá, em Canela, no Rio Grande do Sul, sentado na mesma cadeira. É possível isso? É possível. Essa troca por meio dos sistemas de teleconferência são legais? São. Elas não substituem o físico. Assim, para fins de brainstorm, como você tá falando. Eu acho que isso aí pode ser, assim, para mim, a única justificativa pra gente ainda ter um contato físico. Porque o resto, é boa, assim, é super possível fazer à distância. É uma coisa que eu falo sobre direito também. Aliás, eu tinha um cara que trabalhava comigo, que era meu coordenador, ele batia sempre nessa tecla. Falei, cara, eu acho desnecessário ter que vir pro escritório, fazer as coisas,
E o processo tá lá virtual, cara, eu acho muito desnecessário. Sim. A não ser que você... Eu lembro que nem cópia precisava. Assim, a não ser que você precisasse de cópia, mas só que o processo é virtual, cara. Então, tipo, quem precisa estar lá é o cara que digitaliza, enfim, é o cara que Sim. envia. Enfim, Sim. esse cara precisa estar lá. Mas aí, nesse assunto, né, do advogado, o advogado mesmo falava isso pra mim. Tipo, antes de entrar em TI, o cara já falava sobre isso. E era chefe, era coordenador, não era nem... Aí, meu irmão, ele odiava o trabalho. Ele odiava. Pô, botar gravata, que saco, cara. Só que eu odeio gravata. Ele ficava assim. É por isso que eu tô sem hoje, mano. Eu falei, pô, mas cara, tu é advogado faz uns 20 anos. Mas eu odeio gravata, cara. Eu nunca acerto nó. Eu falei, tu é advogado de 20 anos, cara. Agora tem Como uma isso, coisa cara? que muitas empresas sonegam aí e muitas das vezes o empregado não sabe. Mas ele tem direito à ajuda de custo para trabalhar em casa. Tem direito à ajuda de custo. Quanto? Não tem previsão legal do valor. Agora precisa ser um valor razoável que ajude de fato ele a custear uma luz, uma internet, etc. Que seja uma ajuda de custo. Claro que o computador, de repente, é dele, vai ter uso pessoal, a luz, Ah, mas etc. eles não vão pagar isso, não. Não, mas tem que pagar. Tem que pagar. Aí depois é aquela coisa, né? Aí sai, fala, ó, trabalhar de casa. Mas tem convenção pra isso? Tem. Não, isso tá na lei. Isso tá na CLT. Isso tá na Isso é CLT. bom saber. Pois é. Tem direito à ajuda de custo lá é pra bom poder saber. trabalhar em casa. De quanto? Aí tem que ver. Que o valor não tá na lei e não tá na convenção coletiva. Entendeu? Então, assim são várias nuances. Várias nuances. Então, se o cara trabalha home office, ele tem direito à ajuda de custo? Tem. Então, você tem um horário amanhã pra ter essa galera? Vai me atender. Mas é. Cara, assim, eu acho legal a gente discutir essa... Já tô mudando de assunto, só pra deixar bem claro. Já tô mudando de assunto. A não ser que você queira colocar alguma coisa a mais sobre isso. Só um detalhe. Falei. Mas não tem o valor, eu quero pagar, mas eu não sei, o que eu faço? Bate lá na porta do sindicato e faz um acordo coletivo. Menor coisa. Aí tá valendo, tá negociado, tá bonitinho, tem valor certo, tá com chancela. Mas aí, então, outro assunto que irmão, é uma briga tremenda pro pessoal de TI. Sindicato. Cara, o pessoal de TI não curte sindicato, não compra sindicato, a ideia do sindicato de jeito nenhum. Tanto que tem um valorzinho de sindicato, não, eu quero exercer aqui meu direito de não ter valor, né, no sindicato no meu salário, saindo do meu salário. Até que ponto isso é válido, até que ponto isso não é válido, até que ponto o sindicato pode realmente ajudar o trabalhador nesse sentido? Assim, tudo que tá hoje na convenção coletiva, perdoe a verdade, foi pleito mas do sindicato. Né? Quem fez foi o sindicato. Existem, aí até fugindo do âmbito do TI, tem outras convenções coletivas de outros segmentos que foram aprovadas cláusulas extremamente prejudiciais? Tem. Não vejo assim com o sindicato de informática. Entendeu? E assim, se você for parar pra ver na convenção coletiva do sindicato de informática, você tem, tipo, umas 3 estabilidades diferentes. Entendeu? Aí tem que olhar lá. Mas assim, uma convenção coletiva com 50 cláusulas. Sabe? Então, assim, não dá também pra olhar pra aquilo ali e falar que aquilo não vale de nada. Entendeu? Porque tu recebe um VR, tu tem um benefício assim, sabe? Tu tem uma estabilidade, você tem direitos ali enquanto empregado. Aí a gente volta naquele papo do PJ, do empregado e tudo mais, entendeu? Por que a empresa não quer que a convenção coletiva seja maior? Porque aí, entendeu? Ela quer botar aquilo ali como um extra dela, claro. entendeu? Mas você tem uma série de benefícios ali, entendeu? E que no âmbito patronal acham que aquilo ali é demais para uma convenção coletiva. É uma convenção coletiva enorme. Enorme, enorme. Dificílimo de negociar. Tem mais de 50 cláusulas, cara. Sabe? Então, assim, há diversos benefícios ali instituídos, sabe? E aí, assim, eu torno a dizer, tudo é o caso a caso.
Ali tem o valor diferenciado para quem trabalha 8 horas, para quem trabalha 6, valores de benefícios, de vale isso, vale aquilo, não sei o quê, uma bolsa de benefícios mínima que o empregador tem que dar, que ele pode diluir entre uma série de outras coisas. E é por isso que eu falo, quando o cara fizer um contrato, matando português. É. Quando o cara fizer um contrato de PJ, o cara tem que colocar isso na balança. Você, como CLT, você receberia um VR, receberia um vale transporte, O receberia salário não é aí só aquele que tá no contra-cheque, não. uma gratificação natalina. Natalino. Entendeu? Então, assim, as coisas elas têm que ser olhadas com uma certa parcimônia. Aí eu te falo, e eu não tô olhando aqui pro desenvolvedorzão, o cara que é, sabe, Sênior. administrador sênior de database, o cara super programador, super ninja. Até porque esse maluco é requisitado no mercado, ele Ele pode barganhar valores altos. enfim. exatamente. Aí é o que a gente chama de empregado hipersuficiente. É. Entendeu? Literalmente. Você que me quer, o meu passe é esse. E o empresário vai e paga, porque vale. É. Eu não tô falando desse cara. Tô falando da galera pra baixo, que é a massa. A gente não pode olhar pro segmento de TI e achar que TI só tem o desenvolvedorzão sinistro, entendeu? O administrador de banco de dados sinistrão. Não é só isso. Você tem o técnico de informática, o cara que assim não tá nem formado ainda. Você tem o cara que acabou de se formar. Cara, Você tem uma série de. Cara, o técnico, o suporte é a área que tá sendo mais massacrada no TI. Atualmente. Eu uma vez recebi um áudio do cara que ele trabalhava como suporte. Ele é PJ de várias empresas. Uhum. Ele trabalha no Nordeste, se não me engano. E aí, se ele estiver assistindo, um abraço pra ele, um cara gente boníssimo. Pediu dicas sobre infra e tal. E aí, inclusive, ele manda algumas dicas também no grupo lá que eu tenho. Aí e o Alexandre, nós temos um grupo. O Alexandre, inclusive, não tá hoje. Estímulos melhores aí pra família dele. Ele fala sobre justamente a precarização, né, da área de suporte, que é aquela história. O meu sobrinho consegue fazer. Aí o cara que tem, sei lá, além de ser formado na área como técnico às vezes e ter uma certificação não, como é que é o nome do cara que tem CREA? Tem CREA, enfim. O cara que tem CREA, ou seja, o cara se preocupou, né, em estar habilitado para exercer, é o cara que ganha, sei lá, um valor que juntando no geral dá 2.000 por mês. Todos os serviços dele. Como autônomo. Como autônomo. E é essa precarização que eu falo do suporte, que o suporte está muito precarizado, justamente pela quantidade de gente. Aí vem a oferta e demanda, Sim, muita claro, gente e claro. tal. Mas assim, Mas aí você é o concorda. que eu falo da convenção, que Não, mas aí que eu te não falo. tá ajudando esse tipo de cara. Não, mas você não tá ajudando esse cara, mas não tem como ajudar porque ele não é empregado. É aí que eu te falar. Aí você imagina, se ele, como autônomo, tá sendo massacrado numa renda que no final do mês não fecha a conta, e aí ele, como empregado, ainda vai receber um monte de outras coisas, benefícios, etc. Ele vai ter uma condição um pouco melhor, até porque o piso vai ser maior do que esse. Também não dá pra bater tanto no sindicato assim, né? Entendeu? Porque se ele, como autônomo, não tá dando pé, se ele fosse empregado, nessa faixa de renda de uns 2.000, numa empresa ele tá recebendo bem mais. Além de toda aquela rede de proteção social, de Benefício e tal, INSS, tem INSS etc. também. Entendeu? Então, assim, as coisas... Aí o que eu te falo assim, mas, pô, o sindicato não me ajudou em nada. Pô, cara, mas tem uma convenção coletiva lá de 50... eu não queria nada daquilo, preferia CPJ. Eu falei, então seja. Então vai, se lança aí. Ué, entendeu? Só tem, conforme eu falei no começo da conversa, só tem a inteligência de você fazer um contrato para você se resguardar. Minimamente. Porque senão, minimamente. o cara vai fazer, né, não vai seguir o contrato, vai querer te dispensar no meio do contrato e falar assim, eu não tô gostando. Vai te dispensar, como você não se resguardou naquele contrato de PJ, meu irmão, só dispensa e a multa dele vai ser aquela multinha. Aí e você pronto, você, meu irmão, tá tranquilo. Aí é aquela coisa que a gente fala desde sempre, né? E a gente, especificamente, que ainda estudou junto lá atrás, nunca assine nada sem um advogado.
Entendeu? Mas é isso. Mas o que acaba acontecendo também, até É o que porque acaba acontecendo. a necessidade do mercado de você botar um feijão com arroz na tua mesa, É, claro. você acaba tendo que suportar e aceitar certos tipos de cláusulas leoninas Claro. que você fica, pô, meu irmão, Se você não fizer a ou eu concessão, você faço não vai. isso, ou eu faço isso, ou eu vou passar fome. Uhum. Ou minha filha não vai conseguir ter, sei lá, não conseguir pagar o transporte dela. Não tô nem Uhum. falando de escola, porque existe escola pública, né? Por mais que não seja um ensino de alta excelência, né? Porque tem sim, não dá pra gente fechar o olho e falar, ó, maravilha, não. Claro. Existem problemas sérios na nossa educação pública. Sim. Mas tô falando das coisas básicas, como alimentação, Sim, que você tem claro. que pagar, não tem jeito. Transporte, que você tem que pagar, não tem jeito. Então esse tipo de coisa até pra você mesmo. Então esse tipo de coisa, você fica imaginando, pô, o cara tem que aceitar a cláusula leonina. O cara se vê premido aquilo mesmo, do tipo assim, se eu não fizer, e aí, como é que vai ficar? Entendeu? E aí que eu te falo, que aí eu vou falar pela 20ª vez, é tudo caso a caso. Pô, mas aí, cara, Entendeu? você defende o trabalhista, mas você não trabalha o trabalhista. Na verdade. Exatamente. Você não é CLT, pô. Você tá falando do quê? Você é hipócrita. Pois é, mas eu já fui. Mas eu já fui. Hipócrita. Sacanagem. Não, mas você acha que as pessoas também não pensam isso? Entendeu? Mas é isso. Sim, é isso. E existe uma coisa assim, né, na advocacia, no direito, assim, principalmente na advocacia, onde você é pago para fazer uma defesa de um direito, seja ele de quem for, né? Uma coisa é o que você acredita, sua convicção pessoal. Uhum. Você olha, porque você é o primeiro juiz da causa. Você olha para aquilo ali e você fala assim, pô, isso aqui tem chance ou não tem? Se você entende que aquilo não tem chance, você nem vai. Entendeu? Cara, eu acho que você precisa definir o que é um juiz pra galera que não sabe o que é um juiz, né? O juiz que eu digo é aquela pessoa que senta aqui na mesa, entendeu? E que diz se é ele ou se sou eu que tem razão, entendeu? É isso. É a pessoa imparcial. Né? Exatamente. É o cara da cabeceira da mesa. É o cara que entendeu? tem a caneta. É o cara que tem a caneta. Entendeu? Só que o primeiro juiz da causa, né, é o advogado que vai entrar com a ação, que vai olhar com a ação e falar assim, pô, isso aqui tem chance, pô, isso aqui não tem, isso aqui é melhor não. Entendeu? Independentemente de você acreditar naquilo ou não. O advogado de defesa, principalmente como eu, que assim, uma boa parte da minha atividade profissional é de defesa, né? Eu sou, acho que 70% advogado de defesa e 30% o outro lado, né? Assim, a gente se depara com umas situações e a gente fala assim, caraca, isso aqui é um absurdo que o cara tá pedindo, porque o cliente não faz isso. Tem coisa que a gente olha e fala assim, pô, isso aqui o cliente errou. Ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ou não, ou coisa assim, isso aqui o cliente tá certo, mas eu, no meu íntimo, pô, eu acho isso aqui muito errado, muito absurdo, mas eu tenho que defender isso aqui porque é o que tá na lei. E aí, é o meu dever de ofício. Tá na lei, a gente tem que cumprir, tem que fazer. É uma outra história. Aí isso aqui, nem o cara da cabeceira da mesa, ele pode fazer diferente. Ele pode achar um absurdo que nem eu, mas ele é obrigado a fazer. Lembrou a parada, vai. Entendeu? Então, assim, a gente olha, às vezes, para umas situações e fala assim, cara, e aí? Mas é aquela coisa, acho que eu até perdi o prumo, porque eu comecei a pensar um monte de coisa aqui. Acho que daqui a pouco eu perdi o fio da meada, refletindo sobre essa questão. Perdi. Daqui a pouco eu volto. Tem que conectar o Tico e Teco de novo. Tem que parar de fumar essas coisas, cara. Pô, é o café que tá dando curto-circuito. Não, mas aí tu me lembrou a parada que eu tava falando, já que você perdeu o filme da merda. Daqui a pouco eu volto. Vamos entrar mais ou menos no que você falou. Que, assim, é uma coisa que eu aprendi, mas eu vou deixar você, como profissional da área, falar sobre isso. Cara, você trabalha nos dois lados. Sim. Lógico que você não pode ter um conflito, né, de pessoas, você não pode trabalhar. Claro, né? Pra um estúdio e trabalhar pra pessoa que tá lógico, processando o estúdio. Não dá. Lógico, vai dar ruim. Né? Até porque tem conflito de interesse. Exato. Mas assim, é muito fácil você chegar pra pessoa que tem aquele direito aviltado. Olha, eu tô falando bonito hoje. E você defender aquela pessoa. Agora, como é que você trabalhar pra pessoa que aviltou o direito e defender aquela pessoa? Que seria o mesmo raciocínio do cara do penal. É o cara que
cometeu o crime. Tu fala assim, como é que é você defender o cara que cometeu o crime? Aí não tô falando crime, mas Sim, tô falando claro, o cara uma que violação legal. violou o direito. Sim, você sabe que o cara violou o direito. E como é que você defende esse cara que violou o direito? Como é que você dorme depois com isso? Cara, eu penso o seguinte. Primeiro de tudo, não, acho que sim, acho que isso é um questionamento que ele é muito válido, cara, é muito válido. Assim, eu, só pra deixar bem claro, eu sei qual é a filosofia por trás, mas eu vou deixar o profissional falar sobre Não, isso. cara, Eu acho mais válido. acho que assim, a questão é a seguinte, não é nem só uma questão de filosofia, porque acho que quem nunca se viu tendo esse tipo de questionamento, não sei, cara, acho que em algum momento você vai se deparar com isso. E eu acho que esse tipo de autoquestionamento, ele é salutar, ele precisa acontecer. Penso o seguinte, assim, primeiro de tudo, em não havendo corrupção, né? Ou seja, você sabe que você está errado, mas você vai lá com a mala branca e resolve de outra forma. Isso está fora de cogitação. Em não havendo isso, certo? Ou seja, que o processo ele seja um devido processo legal, né? Você vai lá e faça a sua parte no papel, você está apenas exercendo seu dever de ofício. A pessoa ela tem direito de defesa. Você vai deduzir a defesa e aquilo vai ser acolhido ou não. Entendeu? Só que assim, você tem uma pessoa para julgar. Você está fazendo o seu trabalho. Você tem uma pessoa para julgar. E vai julgar ela. Se ela julgou bem, se ela julgou mal, não importa. A gente respeita e recorre. O tribunal vai julgar. Se a gente não concordou, tudo bem. A gente respeita de novo e recorre de novo. Agora, é uma questão, assim, única e exclusivamente de um dever de ofício. Eu acho que, assim, a gente para ter dor na consciência, digamos assim, a gente tem que estar fazendo algo errado, né? E esse algo errado eu só consigo imaginar por um viés de corrupção. Por um viés de você pegar o sistema e girar ele de uma forma errada, sabe? Você corromper aquilo ali. Se não existe Eu tô falando, tipo corrupção... assim, peraí, deixa eu te cortar aqui, porque eu acho que você falou, mas não chegou no cerne onde eu cheguei. Por exemplo, vou dar um exemplo de caso concreto. O trabalhador entrou com uma reclamação trabalhista, né, iniciou uma reclamação trabalhista requerendo FGTS que nunca foi pago. Você, como representante da empresa, você recebe aquilo e você interroga, né, o seu cliente e ele admite que nunca pagou FGTS. Uhum. Aí você fala, pô, o cara tá errado mesmo. O cara nunca pagou. Como é que eu vou fazer a defesa desse cara? Não tem Falando como que ele fazer. não ligou. Não tem como fazer. Mas você tem que fazer uma contestação falando que ele pagou. Não tem como. Depende, não tem como falar que paguei. Vou falar o quê? Ah, eu paguei. Paguei como? O extrato tá zerado. Já sai de lá com uma multa. Vai fazer assim, cara, infelizmente deu pra pagar. Vamos fazer um acordo. É o caminho. É o caminho. É porque Entendeu? eu via muito, cara, pelo menos na área de civil, né? Na direito civil, o cara falar que fez aquilo, na verdade não fez. E aí você tinha que defender o cara como se ele tivesse feito. Muitas das vezes, eventualmente, você vai se deparar com situações como essa, em outras circunstâncias. Porque aí, pagamento ou não é muito prova documental, aí você não tem muito como fugir. Mas, cara, infelizmente, assim, tem situações que são, cara, que são mais difíceis. Você olha pra parada e você vê que, cara, pô, isso aqui não é isso. Eu falei, aí a gente só cumpre o dever de ofício alertando do risco. Eu falei assim, olha só, é melhor fazer um acordo do que levar isso pra frente. Se levar pra frente, tem uma chance enorme de dar muito ruim. Você entrega isso na mão do seu cliente, a decisão do cliente. Só faz o que o cliente quer que seja feito. Entendeu? Você vai falsificar um documento? Não. Você vai mandar a testemunha mentir? Desbloqueou as coisas da memória, bizarro. Então, velho. você vai mandar a testemunha mentir? Nem por decreto. Se falando a verdade já é difícil, você imagina É isso que eu mentindo. lembrei, cara. Aí a pessoa vai virar lá e vai falar assim, Silêncio, o céu é vermelho. Aí o outro, o céu é azul. Ele vai virar e falar assim, vem cá, e aí? Quem tá certo aí? Aí na hora que o juiz virar e falar assim, vou mandar todo mundo pra Polícia Federal, vai perguntar, quem mandou tu falar isso? Foi o advogado? Ah, não, meu amigo, não. Esse ônus eu não aceito, não. Não aceito, não. Foi tu que me contou a história do cara que fez uma oitiva, aí chegou lá pra falar alguma coisa, aí o outro veio,
falou outra porque tinha marcado um churrasco no fim de semana. Exatamente, exatamente. Não, foi. Mas acho que foi isso. Não, foi. Tem que falar porque ele marcou um churrasco aqui no fim de semana. É, exatamente. Ele te prometeu algum Peraí, benefício. cara. Ele te prometeu algum benefício se Tô você falando, viesse aqui cara. falar em favor dele? Sim, falou que ia ter um churrasco no final de semana. Ah, que legal. Essa hora é a hora que o advogado ele se dissolve na cadeira, né? Ele vira um líquido e some. O maluco fala o bagulho. Mas a melhor coisa do mundo é ele falar que quem prometeu foi o autor. Ou o réu. Mas nunca o advogado. Ele falou que se ganhar a causa vai fazer um churrasco no fim de semana. Por isso que eu tô É falando isso. isso. É isso. Você faz o que com isso? Sabe? Aquela hora que você... Tem isso? Tem. Tem várias coisas, cara. Tem Tipo, coisas assim, que... O cara, o testemunha falando desse negócio, antes da. Geralmente, eu sei que tu faz isso, né? Tu ajuda o cara, fala, ele vai te perguntar isso, não sei o que. É, mínimo de orientação. Provavelmente pessoa... ele vai te perguntar sobre o direito que o cara tá pleiteando e tal. Ele vai fazer algumas perguntas capciosas. Fica ligado nisso e tal. Cara, o cerne da questão aqui é isso. Ouve isso, ouve. Então você vai falar isso. Agora, não ouve, não ouve. Agora, cara, cuidado com o que você vai falar. Aí Exatamente. o maluco vai falar do churrasco no fim de semana que ele prometeu ganhar, eu falei, me ferrou. Ah, não. Aí Aí meu irmão, eu fico imaginando aquela cena do cara se projetando mentalmente, voando no pescoço do cara. Não, exatamente. E eu vou te falar, esse é o tipo de coisa que a parte não fala pro advogado. Esse é o tipo de coisa que surge na hora e deixa a gente vendido. Entendeu? Porque se o advogado soubesse de um negócio desse, das duas uma. Ou ele não ia ouvir a testemunha, ou ele vai falar assim, olha, vai fazer o quê? Vai falar isso lá? Entendeu? Então, assim, é muito delicado. A gente já teve caso, cara, da pessoa falar uma coisa e chega lá na hora, fala outra completamente diferente, vem uma defesa escalafobética, falando um monte de coisa, e fala assim, e aí? Um monte de documento, e aí? Ah, é. Pô, aí é não. Sabe? Você não conta a verdade pra mim, meu amigo. Aí também não dá pra fazer milagre. Mas, assim, sem desvirtuar muito do tema de TI, e olha que eu não lembrei ainda do que eu tava falando, do que eu tava pensando naquele momento. Ah, mal, eu posso falar sobre outra coisa interessante sobre direito que me interessa. Ah, vai lá. Cara, há pouco tempo saiu uma reportagem, eu quero saber a opinião tua sobre isso. É bem interessante. Andandan. É. Cara, há um tempo atrás saiu uma reportagem bem interessante, que é um dado que no Brasil, quantidade de cursos de direito é maior que todos os outros cursos do mundo. Se juntar a quantidade de cursos do Brasil, acho que dá uns 1.500 cursos de direito no Brasil, e o resto do mundo, acho que dá menos de 1.000 no mundo todo. Então, o Brasil tem 1.500 cursos, 500 cursos a mais que o resto do mundo todo. Aí você tira. E aí você... É curso, tudo telepresencial. Pois é, eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque você vê a quantidade de advogados por pessoa no Brasil é a maior do mundo. Assim, a quantidade de advogados no Brasil só não é menor que na Índia. A Índia tem a maior quantidade de advogados, né? Agora, advogados por pessoa, o Brasil é o maior do mundo. E aí você vê o cara que faz, mesmo com a prova da ordem, né? Tendo esse corte, né? Que é um corte altíssimo, altíssimo, né? É verdade. Ainda assim, há uma grande quantidade de advogados. Como é que você vê essa demanda de advogados, não só agora, mas para o futuro, que continua crescendo? Né? Você vê os cursos de direito estão se especializando mais para poder fazer os alunos passarem no exame da ordem. A Estácio foi uma, que eu lembro que quando eu estava na faculdade, eles começaram com um caderno de exercícios, onde eles ajudavam, né, o aluno a melhorar, né, na capacitação, fazer o exame da ordem. O que gerou também maior quantidade de aprovações de alunos da Estácio no exame da ordem. Mas eu fico imaginando essa quantidade de profissionais todos sendo jogados no mercado. E o carrinho de mão, né? É, exatamente. E aí a quantidade de clientes, para onde eu vou? E aí eu vou bater na OAB, que a OAB ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar o marketing do advogado de qualquer jeito. Então, como é que o cara faz o marketing para poder conseguir captar o cliente? Se existe tanto empecilho para você captar um cliente, né? Você vê o marketing, por exemplo, de TI, eu jogo marketing de software, tô feito. Tô fazendo, é só você começar a jogar marketing digital. O advogado não tem essa prerrogativa. Sim.
Existe toda uma dificuldade para o advogado conseguir captar cliente. Até para fazer um outdoor na rua, não pode. E aí eu quero saber, cara, de você, sua opinião sincera, como você vislumbra isso, né, cara? Você já está pacificado num escritório, mas vamos dizer assim, o Rafael Lopes saiu do escritório, quer trabalhar solo. Cara, isso aí, assim, é sem dúvida um grande desafio, né? A grande questão que eu vejo desse carrinho de mão de aprovação, assim, quer dizer, de aprovação não, de bacharéis, né? Não tô nem falando de advogado aprovado, né? Só resulta em uma coisa: precarização, ponto. É porque a oferta Porque demanda, né? exatamente. Exatamente. É a mesma coisa do suporte, que eu acabei de falar do Exatamente. técnico de suporte. Entendeu? Assim, a primeira coisa que a gente pensa é precarização. Não tem como. Não tem como. Isso, com uma prova da ordem, que embarrera. Você é a favor da prova? Cara, não tem como dizer o contrário. Porque, assim, é o mínimo de. Assim, a peneira que não peneira nada direito, mas que ainda é alguma coisa para evitar que isso aqui vire um caos absurdo. E eu não tô falando de questão de concorrência. Não, mas é de virar caos mesmo. Cara, então, assim, sabe, é muito delicado. E eu acho que isso deveria ser não apenas pro direito, não. Cara, engenharia e o diabo, as pessoas tinham que fazer a prova mesmo ali e tal, pra habilitação e tudo mais, porque, sabe, você vê, cara, assim, a gente pega, eu posso falar assim, só por mim mesmo, assim, a quantidade, cara, de petições que a gente pega, sabe, requerendo umas coisas, assim, inacreditáveis. Fala, gente, é sério mesmo? E aí o cara que promete uma casa mobiliada pro cliente dele. Só que, gente, mas não é assim. Não é assim, sabe? Caso concreto, o cara teve um acidente de trabalho. Acidente de trabalho típico. Cara, pô, uma peça bateu nele lá. Beleza. Bateu. Machucou. Teve machucado. Acidente de trabalho, típico. Estava trabalhando, correu um pequeno acidente. Se lesionou um pouco, um pedaço lá, se machucou no pé. E aí? E aí nada. Continuou trabalhando normalmente. Não, mas olha só, o cara continuou trabalhando normalmente. Não foi uma lesão incapacitante, o cara não saiu dali, eu não tô falando que o cara quebrou o pé, que o cara saiu dali, foi internado, etc. Né? Foi ali, uma questão momentânea. O né? O cara entra com ação trabalhista pedindo 1 ano de estabilidade, que sofreu acidente de trabalho. Me ajuda a te ajudar. Pô, me ajuda a te ajudar. Peraí. Tá lá na súmula. Pô, tu tem que ter o afastamento no dia, no mínimo. Tu tem que passar pelos 15 dias lá, tem que ter um benefício previdenciário e etc. E aí vai se reconhecer, uma vez que tem um benefício previdenciário, o teu ano de estabilidade a partir da alta do benefício. O cara apenas se machucou. Termo inicial da estabilidade, o dia que ele se machucou. É porque não teve alta, porque não teve afastamento, não teve nada. Então é esse tipo de coisa que a gente enfrenta. É justamente isso que eu tô falando. Né? É o tipo da coisa que a gente enfrenta. Então, sabe? É justamente o dado que eu tô te falando. 1.500 cursos. É isso. Mais do que o resto do mundo todo. E aí um monte de profissional sendo jogado no mercado. E você vê sendo direitos importantes que poderiam ser melhor pleiteados, sendo mal pleiteados porque o advogado não teve nem noção. Isso porque o cara passou no exame da ordem. Exatamente. Aí o cara vai e promete pro cliente, não, você se machucou agora. Vai ganhar uma bolada. Não é assim, não preenche requisito legal nenhum. Eu acho legal, assim, sabe? O argumento. Assim. Pô, esse cara fez o exame da ordem e fez essa merda. Eu que não passei faria melhor. Quem te diz isso, cara? É mais fácil ter mais problemas com o cara que não fez o exame da ordem do que se fosse o contrário. É claro, minimamente. Mais fácil. Minimamente. Entendeu? Só que aí tu pensa o seguinte, tu imagina se isso fosse com um cara que tivesse um saláriozão no talo aí, 10 mil, 12, que é hipersuficiente, que tá ganhando acima do teto pra gratuidade de justiça, perde a gratuidade de justiça, perde a gratuidade de justiça, perde o pedido e o juiz condena o honorário de sucumbência, que é aquele honorário que a empresa ou o cara que perdeu tem que pagar para o advogado do outro que ganhou. Sucumbência é isso, né? Você faz o pedido, se você ganhar, o advogado do cara
paga, quer dizer, o cara que perdeu paga pro seu advogado. Se você perder, você paga pro advogado do cara. É isso, essa é a lógica. E aí o cara vai e perde esse pedido aí, que é manifestamente improcedente. Ah, é uma porrada Aí o forte. cara vai, perde a gratuidade de justiça, vem a cobrança de honorário de sucumbência em cima disso. Você entra esperando um apartamento imobiliado, sai de lá com uma dívida no talo. E aí? Sai com uma dívida de um apartamento imobiliário. E aí, José? Faz o quê? Não faz. Culpa do advogado? Inteiramente. Você analisou muito mal o justamente que negócio. eu falo do risco da atuação Exatamente. que o advogado é. Você fala, mas um cara que faz marketing não tem prova. Mas você não tem noção do erro do cara de marketing. Não querendo desfazer da função do emprego, que é muito importante para a sociedade, enfim. Mas o erro dele é muito menor do cara do direito nesse tipo de caso, por exemplo. Sim. Que é o cara que não só perde a causa, como é condenado a uma pancada de outros Sim. Tem uma pancada de outros prejuízos. Marketing vai ser problemático se ele vender um super produto falando que faz 1 milhão de coisas e não faz nada, e aí isso vira um problemaço. Mas aí assim, mas é um caso. Exatamente. Mas aí é um caso muito pontual. Mas a advocacia, engenharia, é isso. Calculou mal, o prédio caiu. Ué. Precisa ir longe. Lembra daquele prédio lá da Barra que foi construído. Sérgio Naia. Exatamente, foi construído com areia do mar. E aí? Tem engenheiro assinando isso aí, filho. Que disse que aquela areia tava boa, que o prédio tava bom. Tem um monte de. Tem engenheiro com CREA com o pescoço na guilhotina. Tem. E aí? Mas aí que você tá. Essa situação é interessante você falar sobre isso, porque engenharia são bem menos formados. Então a régua para você se formar em engenharia é bem melhor, é bem mais forte. Também acredito nisso. Então, assim, acredito nisso. Passeando nessa esteira, eu posso falar que o cara que fez engenharia, ele tem mais capacidade. Não tô falando que ele é totalmente capaz ou que ele é melhor. Tô falando que ele é mais capacidade devido à dificuldade que é a engenharia. Em condições gerais ali, eu também acho, Mas a diferença... Aí eu vou citar o exemplo do direito nos Estados Unidos, que eu também tive essa curiosidade de estudar. Por que tem bem menos curso nos Estados Unidos e tal? Porque lá você tem a graduação e depois você tem o bacharel. Diferente. Caramba, sabia não. Por isso, e é tudo pago. Então, quando a graduação já é pago, já sendo paga, você já perde uma grana muito forte, você sendo como o pai da criança. Então, você já paga o valor da graduação para a criança. Mesmo as comunitárias têm um valor que você paga. Sim. É menos, lógico, mas é um valor que você paga. No bacharel, que é aquela university que todo mundo fala, isso aqui vai para onde? Vou para Harvard. Cara, é um valor alto que você paga, porque não é só a faculdade. Você paga também o valor que ele lá, para se manter lá. Sim. Então, o aluno, ele tem o valor dos livros, das Xerox, que ajuda muito. As Xerox, meu Deus. Caraca. Pô, tu fez o cada exercício da aula 3? Cara. Vai lá na Xerox e pede. Moço, nossa senhora. Mas aí você tem essa questão toda, né, de você manter o aluno. Então é muito caro. O cara conseguir ser bacharel, e fora que tem o bar, né, lá, que é relativo ao OAB aqui. Então tudo isso embarrera o cara conseguir ser advogado lá nos Estados Unidos. Mas, assim, mesmo assim, a engenharia é mais complicado para você chegar. Eu acho que sim. Porque é exatamente isso. Não é essa gama inteira de curso. Apesar de não ter de repente, uma prova ali, como tem o OAB, mas não é essa gama de curso. Eu acho que a minha opinião sincera sobre isso Não é. O mercado vai fazer essa distinção, não tem jeito. Vai acabar tendo menos advogados porque a quantidade de advogados é menor. Eu mesmo migrei. Cheguei a passar na primeira fase, não passei na segunda, mas não quis fazer de novo. Cheguei a fazer mais uma vez só, pra não falar que não tô mentindo, cheguei a fazer mais uma vez só. Mas aí, vendo como os caras estavam atuando e tal, eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Sim. Aí, uma questão religiosa, espiritual e tal, eu falei, pedi pro senhor uma direção, e aí eis que me chegou TI, que foi ótimo também, assim, abriu um leque de ideias maravilhosas. Inclusive, esse podcast não existiria se não tivesse feito TI. Né? Então, tudo é uma gama lógica das coisas, né? Onde eu quero chegar com isso? Para mim, já houve essa discrepância, né, de não me ver no futuro como advogado. Mesmo me esforçando, passando exame, eu não me via no futuro como advogado.
Chegou uma época que eu não passei a me ver. Eu falei assim, cara, eu não consigo projetar o Vinícius, claro. né, em 2024 como advogado. Aquela pergunta, o que você se vê fazendo daqui a 10 anos advogando? Não. Em 2014, foi quando eu comecei TI, eu não me via. Caramba, já tem 10 anos. Eu não me via como advogado em 2024. Então, é esse tipo de coisa que às vezes eu falo para um júnior no grupo. Cara, futuramente você se vê como, cara? Em 10 anos, você se vê como? Me vejo como... Não sei. Falei, cara, começa a complicar. Começa a complicar. Se o cara que faz direito, o cara se vê como advogado. Advogado sênior, não sei quantas causas. O cara já tem isso na cabeça. Agora, o cara que faz TI, o cara geralmente é um cara que é um camaleão. Que aprende vários negócios para poder aplicar a solução que o cliente precisa. Mas ele não consegue se visualizar daqui a 10 anos como arquiteto, como sênior. Não consegue. Ele não consegue. Tô falando sério, a maioria. Eu não consigo me visualizar daqui a 10 anos o que eu vou ser. Mas você se vê dentro da área. Me vejo dentro da área. Mais ou menos. Também me vejo em outras coisas. É porque, é o que eu falei, o TI, ele me proporcionou essa capacidade de ver outras coisas, como economia, como investimento. Vejo outras coisas, graças a Deus. Mas, voltando ao centro da questão, como você consegue visualizar um futuro do advogado? Dessa forma que eu tô falando, o próprio mercado vai fazer essa peneira? Eu acho que já faz, né? Eu acho que já faz. Notório que assim, olha o currículo, primeira coisa, onde é que se formou? Na, sei lá, Uni Online ou na PUC? Entendeu? Não, sabe? Já começa muito por aí. Muito por aí. Sabe? E eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? O caminho, sabe, de uma precarização sem fim. É isso aí mesmo, assim, sabe? São semestres atrás de semestres, as faculdades, cara, das mais precárias do mundo, e aí eu não sei como é que isso tem aprovação do MEC, cara, despejando a base de carrinho de mão, uma porrada de gente que, pô, vai fazer a prova, mas muita gente quer concurso, mas aí não, aí começa a advogar. Cara, a questão, ela perpassa exatamente pelo serviço que você vai prestar, porque você tá lidando muitas das vezes com a vida da pessoa ali, cara, com uma coisa uma atividade extremamente importante. Entendeu? Sabe, uma coisa, muitas das vezes, cara, você vai lidar com situações muito sensíveis. Muito sensíveis. Não dá pra você tacar um profissional não sem dá, estar cara. muito gabaritado pra fazer isso. Não dá. Assim, não precisa nem ser muito gabaritado. Mas o cara, se ele tiver um mínimo de senso crítico, que aquilo ali que ele tá metendo na mão tem um buraco fundo pra caramba, e de repente era melhor. E deixa com alguém mais capacitado. Mais chama um experiente. amigo aí e tal, porque eu peço daquela história, né? É melhor comer um filé dividido que o osso sozinho. Entendeu? Cara, eu tô com uma situação aqui que... E aí, como é que a gente faz isso? Vamos dividir esse negócio? Vamos fazer uma parceria? Cara, é muito melhor. Só que tem muita gente que vai pegar e vai falar assim, vou tentar mais ou menos assim e vou lá. Vou pegar um modelo na internet e vou... E vai ser um desastre. É muito delicado. É muito delicado. Eu, assim, tenho durante todo esse tempo, dentro da justiça do trabalho, eu atuo muito pouco. Na verdade, muito pouco não. Nada na área civil. A única coisa pouco que eu atuei no civil foi na época do banco. Mas desde que eu saí do banco, assim, eu nunca mais mexi em nada no civil. Nada. Exatamente porque eu tenho esse senso crítico. Pode ser uma coisa simples. Mas, cara, se eu não me sinto seguro para sentar e assumir aquela responsabilidade, eu não vou assumir. Eu não vou assumir. E assim, é uma coisa que até pela necessidade do cara de pagar conta e vai pegando desespero, não, vamos lá, vamos fazer, vai fazer aquilo ali de qualquer jeito, vai botar para frente, porque de repente pegou um dinheiro de entrada ali da ação. E aí o direito perece por atuação do advogado. E é uma coisa que é muito cruel, assim, também, sabe? Porque a advocacia, ela não é uma atividade fim. Você não contrata um advogado para garantir aquilo, você é uma atividade meio. Você contrata um engenheiro para construir um prédio, ele tem que te entregar o prédio, mas você não contrata um advogado para ganhar uma causa. Você contrata um advogado para lutar por aquela causa. Se aquilo ali vai dar certo ou não, depende de uma série de outros fatores, inclusive de você, né? Começa por aí. Só que
na responsabilidade de lutar por aquela causa que você não tem compromisso com o resultado. Se você errar, você vira um fiador daquele problema. Você vira um fiador daquele problema. E tem como cliente acionar a OAB Tem. para poder responsabilizar o advogado. Administrativamente. Fora a responsabilidade civil direta na justiça comum. Entendeu? Cara, é muito difícil. E como é que... Aí é a minha vez de fazer pergunta. E como funciona a questão da responsabilidade, de, por exemplo, de um desenvolvedor, de um database, nessas coisas? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu fico imaginando o cara que trabalha com segurança da informação. Cara, meu irmão... Primeiro que TI, nesse sentido, é uma azeitona. É uma azeitona. Esse mundo em si é uma azeitona. Você fez merda, você vai ficar conhecido como o cara que fez a merda. Provavelmente alguém vai jogar teu nome no ventilador. Ó, o erro do admin database. O admin database fez merda. É mesmo? O Vinícius fez... Ih, falei o nome dele. O Vinícius fez merda. Pronto, já foi, irmão. Já sabe quem é o cara. Ainda fala o nome e sobrenome, né? Tipo, ai, desculpa, falei o nome todo. Ó, tô contratando pra admin database. Bota aí uma exceção pro Vinícius aí. Um cara com CPF e tal. É por aí, cara. Então, assim, pro TI também não foge muito. Só não tem essa responsabilidade toda igual a OAB. Nesse sentido, a OAB, ela tem um pouco mais de cuidado com o cliente também. Não é total, mas algum cuidado tem, né? Minimamente o cara sabe que ele pode ir ali, né? Minimamente ele sabe que ele pode ir ali e tentar ferrar um pouco quem ferrou ele. E esse caso aí que você falou do cara que pede mal, eu já vi isso ao vivo. Ao vivo não ao vivo é um termo errado. Eu já presenciei um caso concreto desse com um cara de direito trabalhista. Ele trabalhava no Infonorte. Caramba. Ele era atendente de balcão. E ele, cara, tinha várias coisas que ele passava, assédio moral, várias coisas. E o advogado pediu muito mal. Ele embasou muito mal a reclamação. O cara perdeu tudo. Tudo. E eu presenciei tudo que o cara vivia. Ainda falei com ele, cara, eu conheço um cara que é advogado trabalhista, que ele é bom. Um cara de Rafael Lopes, ele pode te ajudar, cara. Não, ele procurou um outro cara, que era lá de Pilares, né? Um bairro lá da Zona Norte. E procurou esse cara e esse cara... Às vezes o cara nem é especialista da área. Não, escritório de advogado... advogado de direito trabalhista, o cara tá lá, um anúncio grandão, direito trabalhista, que não sei o quê. E o cara conseguiu perder uma causa, ganha. Tudo porque, eu não sei também, não vou botar toda a culpa no advogado, não sei como é que ele contou para advogado. Tem isso também. Mas a causa era ganha. A causa era ganha porque eu presenciava tudo que ele passava e presenciei vários momentos de assédio moral. Chamam o cara de burro. Mas aí também pode depender da prova, né? Pode depender de um monte de coisa. É uma testemunha e acabou, né? Mas... Caramba, isso é muito delicado. Tem os vizinhos lindeiros, né? Que podem... Pra quem não sabe, vizinhos lindeiros é o termo de direito civil que fala sobre, né, os vizinhos de uso capião, né? Os caras que moram ao lado, que podem comprovar que a pessoa mora na residência, no imóvel. As pessoas vão achar que são os vizinhos bonitos. Não, é um termo técnico. E aí os caras que trabalhavam nos balcões ao lado podiam comprovar, né, o coisa, mas não vou entrar nisso que é terreno minado. É verdade. Mas enfim, cara, é o que você tava citando e que eu presenciei, né, cara? É o cara que não soube trabalhar direito, e um direito que era importante pra pessoa, que foram anos de trabalho, e o cara passou ali e não... E eu acho, sinceramente, que esse é o caminho de muita coisa aí que já até acontece hoje com essa gama de universidades aí online, o curso que o cara faz assim, sabe? Não tem critério de avaliação, de nada, pum, fechou, recebeu. Cara... Eu acho engraçado que o empregador ainda sai falando LT é uma bosta. O cara tá querendo um negócio que não existe. Não existia. O advogado que pediu mal ou o cara que contou errado. Não, ainda tem isso. Existia. É uma série de variáveis, assim, né? É uma série de variáveis. Acho que a pessoa se engana muito também, né? A pessoa se engana, a pessoa não conta para advogado que tem que contar, sabe? A primeira coisa que você tem que fazer é falar a verdade. Se tem uma pessoa para quem você tem que falar a verdade, é pro seu advogado e pro seu médico. Entendeu? Possivelmente pro seu contador. Deixa eu fazer só uma última pergunta.
Pra finalizar o nosso papo. Ah! Já chegou no meio aqui. Oh. Mas a última pergunta. O que você mais vê, cara, de demanda, né, de empregador, que você acha que quando você pega a reclamação trabalhista, isso você trabalhando no outro lado, você fala, pô, que absurdo, como é que o cara teve a ousadia de pedir isso aqui, cara? Tem uma coisa que você ressalte, assim, você fala assim, pô, ele teve a pachorra de pedir isso aqui. Uma coisa que é muito comum. Digo, comum a balde. Pedir hora extra, um controle de ponto todo variado. A pessoa sabe que chegava lá. Não tô falando do caso das pessoas que fazem hora extra mesmo, a gente tá falando dos casos errados aqui. A pessoa sabe que chegava lá, horário de, sei lá, de 8 às 5, a pessoa sabe que chegava lá 9h30, chegava 9, que tinha um banco de hora, que tinha dia que saía 4, que saía meio-dia, que tinha folga, entendeu? Que tinha dia mesmo que ficava até 10 horas da noite, mas que compensava no outro. Não tô falando que a pessoa não trabalhava, não. Tô falando que tá lá. Banco de hora, compensação. Aí o cara vai e fala que trabalhava todo dia, de 8 até 8 da noite. Aí vem o controle de ponto com hora extra marcada até 10 da noite. Como é que você fala que o ponto não é bom? O cara vai lá sustentar que o ponto era frio. Desse lado, uma das coisas mais crassas que eu vejo é isso. É isso. É o cara falar que o ponto não vale nada, que o ponto biométrico, eletrônico, seja ele qual for, não vale nada quando ele trabalha dentro da empresa. Naquele quadradinho, não é trabalho externo, não é nada, naquele quadradinho ali. E ele vai e diz que trabalha todo dia 8 da manhã. E o ponto registrando 7h30, registrando 7h20. Trabalhava 8, o ponto tá marcado até uma hora antes. Entendeu? 9h30. Aí o cara fala que trabalhava até 8 da noite. Eu tenho ponto marcando 10h30 da noite. Mas isso aí, no caso do cara, tem um registro biométrico. É um registro biométrico. Mas e o cara que assina na folhinha? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. O biométrico só tem aquela coisa. O biométrico é só aquela coisa de não ser um outro que anotou aquele controle de ponto. Não existe uma convenção, uma determinação nova dizendo que não pode mais ser na folhinha, tem que ser no registro biométrico? Não, você tem os controles de ponto eletrônicos, né? Que você tem lá um monte de regulamentação própria para isso, que a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Com vários tipos, assim, né, de controle, que você pode fazer. Tem que cumprir lá um monte de regra e tudo mais. Mas, assim, se tiver um controle de ponto, é um controle de ponto. Se o controle de ponto for manual, entendeu? Ah, mas deveria ser eletrônico. Não, mas é um controle ou não é um controle? Se o controle deveria ser de uma outra forma, você vai responder lá administrativamente para se ajeitar. Agora, o processo é claro que vale. Claro mas que aí vale. o cara chega, aí que vem o caô. Só pro cara, né? Essa conversa vai estender. Aí vem o caô. O cara chega e fala assim, ó, eu marquei 8 horas aí. Mas o cara chegou 9 horas. Mas ele escreveu. Como é que fica isso, cara? Então, aí tem que ter controle, né? Então, mas o empregador é que precisa marcar. Mas o empregado que marca, Não. eu já vi várias empresas. Eu trabalhei em uma, por exemplo, que eu mesmo marcava a hora. Mas o correto é esse, né? Então eu mesmo marcava lá 8 horas, a hora que eu chegar. Na verdade, eu chegava até mais cedo nessa época, dessa empresa, que eu pegava o trem. Aí, pra não pegar o trem cheio, eu pegava mais cedo. Então eu lembro que eu chegava mais cedo pra não pegar o trem cheio. Então era o trem até que passava no Meia. Aí eu pegava esse trem e eu tinha que chegar mais cedo. E chegava, geralmente, era 7h50 e marcava 8 horas. Pra não ficar configurado hora extra, enfim, marcava 8 horas. Na verdade, começava a trabalhar 8 ou 7h50? Não, começava a trabalhar era 8h15. Tinha o café da manhã, tinha zoeira. Era 8h15. Que é o do presencial, é o que eu falo do presencial. A pessoa tá no escritório, mas quando ela senta à mesa para trabalhar, já é 15 minutos depois. Aquela conversinha, aquelas amenidades que você troca. Então começar a trabalhar 8h15. Enfim. Esse cara, por exemplo, mas aí tinha um cara que chegava às 8h30. Eu chegava antes. Tinha um cara que chegava às 8h30 e marcava 8. Como é que o empregador pega esse cara que marcava 8 e chegava às 8h30 e fala, não, o teu ponto tá errado? Mas aí tem que fazer, né? Tem que fazer. Entendeu? Tem que ter esse controle, pô. Aí é o dever de fiscalização do empregador. Por isso que ele é empregador. Aí, se o cara tá chegando às 8h30, tá marcando 8 e tá passando batido, isso aí é falha no dever de vigilância do empregador, porque ele tem o dever de fiscalizar. Para isso tem controle de ponto.
entendeu? O controle de ponto, ele é uma faca de dois gumes. Ele serve tanto para o empregado saber a jornada dele, ter o controle do que ele está fazendo a mais, quanto do empregador para saber o que ele está fazendo a mais que ele tem que pagar e se ele está trabalhando a menos. Entendeu? Aquilo ali é um controle que serve a dois senhores, sabe? É isso aqui no meio da mesa pra gente. Vale tanto pra você quanto pra mim. Entendeu? Se você tá fazendo errado, eu que tenho que olhar isso. Do mesmo jeito que se eu tô mandando você marcar 18 horas, mas tu fica aqui até as 8, você também tem que saber disso. Você também tem que ter esse controle que teu ponto tá errado. Vale pros dois lados. Tem que ter fiscalização. Mr. Doutor Rafael Lopes. É com um imenso desprazer que eu falo que esta conversa de hoje terá que ser terminada. Pô, olha, realmente passou muito rápido. A gente também fica falando um monte de coisa aqui. Espero que tenha sido legal, espero que tenha sido produtivo. Pra gente foi, pra mim foi um prazer enorme. Pro espectador, tomara que tenha sido, porque, olha, só o prazer de estar aqui com esse cidadão que, porra, sabe, conheço há tantos anos, amigo de longa data. É muito legal, nessa estrutura tão interessante aqui, tão bacana. Eu espero realmente que tenha sido divertido para quem ouviu, tenha somado em alguma coisa, e a gente tá por aqui. Assim, só para finalizar o que você falou, que é importante, o Rafael, né? Rafael PH, conforme a gente costuma falar, você é meu amigo, pô, cara, de mais de 20 anos. E eu costumo falar com a galera, brincar, cara, você tem que usar as ferramentas que você tem. E você não tem que ser mesquinho. Você tem que usar a ferramenta que você tem pro bem. Exatamente. Então, eu tenho minha amizade com o Rafael, então eu vou aproveitar a minha amizade com o Rafael pro bem, pra trazer conteúdo pra galera. Com certeza. Pra, além de rever o meu amigo de longa data, que aliás a gente não se vê faz anos, né? Que é assim... Esse reencontro também foi o melhor estilo, assim... Sensacional. E, inclusive, eu jogava FIFA na casa do Rafael. E eu falo pra galera, vocês têm que usar a ferramenta que vocês têm. Então, se vocês têm ali um computador meio caquético, mas tá funcionando, dá pra acessar o curso, cara, acessa o curso. Usa o computador, cara. Cara, não sei o que eu faço da vida. Meu irmão, tô perdido. Cara, bota a cabeça no lugar. Usa as ferramentas que você tem. O teu pai pode te pagar um curso de 20 reais, que você não tem dinheiro nenhum. Cara, pede ao teu pai, cara. Pede. O máximo que você vai conseguir é um não. O máximo que você vai conseguir, cara. Mas você tem que ser humilde, você tem que usar as ferramentas que você tem, cara. E é com imenso prazer, realmente imenso prazer que eu te recebo aqui pra conversar. O prazer é meu. E é com imenso desprazer que eu termino essa conversa aqui agora, que eu queria perguntar outras paradas, até sobre o ponto, você entrou num negócio interessante. Marca outra que eu venho. Olha, já me convidando. Vou chamar o PJ aqui, vai pra conversa ficar azeda. Tá certo. Vou chamar um PJ aqui. Vamos Vou chamar um empregador. Não, mas é isso. O debate ele é sempre válido e sempre positivo. Prazer. Então, pessoal, uma boa noite. Aliás, eu não sabia nem se vocês vão assistir isso de noite. Mas é boa noite pra gente aqui. É boa noite pra gente. Fiquem com Deus. E acessem lá o Café Sem Limão na nossa página, né, no YouTube. E dá uma olhadinha lá no Instagram também. Tem algumas coisas legais, tem alguns cortes legais. Provavelmente vão sair alguns cortes legais dessa conversa. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau.